Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco mais uma vez. Eu quero continuar refletindo com você também neste devocional ainda sobre o livro de Atos. Eu quero trazer aqui um texto onde Pedro e João se encontram presos e eles haviam sido presos porque eles tinham curado um homem que estava ali na escadaria do templo. Ele passando, vê aquele homem pede a eles uma esmola, e eles dizem que não tem ouro nem prata, mas o que eles tinham eles iriam dar, e mandam que aquele homem levante-se, aquele homem é curado, e eles então chegam ao templo, fazem um discurso, e na verdade esse discurso é uma mensagem do evangelho que é pregada, e Pedro anuncia essa mensagem de tal maneira que o número de convertidos ou de alcançados pelo Evangelho cresce. Aqueles 3.000 primeiros agora recebem mais 2.000, quase 5.000 pessoas são agora membros ou fazem parte dessa igreja de Cristo lá em Jerusalém. O texto diz que eles falavam ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo judeu e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos que receberam se converteram, e no dia seguinte esses dois são levados à presença das autoridades, e acontece que diante deles Pedro não vacila, Pedro novamente traz palavra de Deus, fala do Evangelho, prega perante o Sinédrio, e diante daquelas autoridades ele diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ao verem Pedro, diz o texto, com intrepidez, sabendo que eram homens humildes, iletrados, incultos, eles se admiraram e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqueles que andam com Jesus são facilmente reconhecidos, porque funcionam de forma diferente, trabalham de forma diferente, falam de forma diferente e vivem de forma diferente, especialmente vivem de forma diferente. E sabe o que acontece? Eles são assediados, eles são ali forçados, digamos assim, pelos homens do Sinédrio, para que eles não falassem aos homens ou às pessoas de Jerusalém, aos seus habitantes, daquela mensagem. Mas quando eles pedem isso, ameaçam aqueles dois, porque falavam no nome de Jesus. Eles, dando essa ordem, ouvem de Pedro e de João uma resposta de que não era justo diante de Deus ouvir a estes homens e não ouvir a Deus. E ele vai dizer que antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Está diante daqueles dois uma decisão. E eu penso sempre em nós também. Nós eventualmente estamos diante das autoridades ou diante dos homens para uma tomada de decisão. Por exemplo, pessoas que trabalham numa empresa podem estar diante da autoridade do dono da empresa ou do seu gerente para ter que tomar decisões sérias. Por exemplo, um gerente lá que manda o cara vender de forma corrupta, sem emissão de nota, fazendo alguma manobra, e a pessoa ter que tomar uma decisão se vai obedecer a Deus ou obedecer àquele seu gerente. Muitas são as situações em que nós somos colocados diante de conflitos e precisamos de tomar decisões muito sérias. E o texto sagrado nos diz exatamente isso. Antes obedecer a Deus que obedecer aos homens. Todas as vezes que nós recebemos uma ordem de uma autoridade que confronta o Evangelho de Jesus Cristo, todas as vezes que nós recebemos uma ordem de alguém que vai contra a vontade de Deus, contra o Evangelho, contra os princípios de vida de um cristão, nós precisamos pensar e tomar uma decisão se vamos pagar o preço para obedecer a Deus ou se vamos vender nossa alma ao diabo, recebendo as ordens
de pessoas que estão com padrões deste mundo e que desejam viver segundo o plano que este mundo tem para eles. É um momento de decisão. Eu quero trazer aos irmãos hoje essa reflexão, olhando para o texto sagrado, quando Pedro diz de forma muito clara: antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se alguém mandar você calar a boca, não pregar o evangelho, e você pode pregar o evangelho de forma muito clara com a tua vida, você está se comportando de forma muito diferente daquilo que é o evangelho pregado por Jesus, precisa de ter o cuidado, irmão e irmã, de observar novamente os conceitos, os pressupostos, aquilo que Jesus espera de nós. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo: você precisa de se vestir conforme se veste o mundo, você precisa de se comportar e de fazer tudo aquilo que o mundo anda fazendo. E eu volto para o mesmo lugar. Eu preciso primeiro ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus antes de ouvir a voz do mundo. Que o Senhor traga sabedoria ao nosso coração, ilumine a nossa mente para que possamos tomar as boas decisões de acordo com a vontade de Deus, e que assim o Senhor nos abençoe.